Boa noite a quem for chegando aí, gente. Me desculpa, mas deu aqui uma agonia aqui no celular, quase que ele caía. Hoje nós vamos falar sobre como obter resultados, né? Como obter o resultado daquilo que você realmente deseja. Como que você vai conseguir chegar lá? Como que realmente você vai ter certeza que você vai conseguir isso? E por que será que às vezes a gente coloca lá um objetivo, a gente deseja algo e até coloca aquilo ali numa cadernetinha, numa agenda, e a gente não consegue, né? Por que será que a gente não consegue? Então veja, existe uma coisa que quase todo mundo faz, que é pensa num objetivo agora, daqui a pouco pensa mais outro objetivo, daqui a pouco pensa outro objetivo. Ou seja, a pessoa nunca consegue fixar em um objetivo. Ela está sempre trocando de objetivo. Ela está sempre mudando de ideia. E essa mudança constante de ideia dentro da cabeça da pessoa faz com que ela não consiga as coisas que ela quer. Então, às vezes ela diz assim, não, mas eu não estou tendo resultado, eu até tenho desejos, eu até tenho sonhos, eu até tenho objetivos, mas eu não consigo realizar, eu não tenho resultado. E aí, quando você começa a ver de verdade, essa pessoa está tendo uma ideia atrás da outra. Ela tem um objetivo atrás do outro, ela não fixa um objetivo, ela não tem noção do que é realmente firmar o pensamento naquilo que ela quer e fazer o que precisa ser feito até conseguir. Essa é a grande diferença. Não adianta nada você ficar o tempo todo pensando várias coisas, desejando N projetos e não chegar a uma conclusão. Se você não é específico no seu próprio objetivo, na sua própria mente, na forma como você planeja aquilo que você deseja, como é que a natureza, a espiritualidade, o universo, enfim, como que as coisas vão contribuir para que você consiga isso? Como que vai haver uma inspiração na cabeça de alguém para trazer para você uma oportunidade? Sendo que você está o tempo todo mudando. Aí levando para um pensamento assim mais lógico, para um momento assim bem interessante, que dá para você perceber de uma forma vamos dizer, mais fácil de entendimento, é o seguinte: como é que você entra num restaurante lindo, maravilhoso, que tem os melhores pratos do mundo. Você senta, o garçom vem até você, entrega um cardápio lindo, maravilhoso, aí você fica sem saber qual prato que pede. Adianta você estar no restaurante mais maravilhoso do mundo se você não sabe fazer um pedido? Ou você faz o pedido de um prato, quando o garçom vai para a cozinha, você chama o garçom de novo e muda de prato. Depois ele vai para a cozinha, você chama ele de novo, muda de prato mais uma vez. Vai chegar uma hora que o garçom não vai querer mais nem te atender, porque você muda o tempo todo. Agora veja, se você não consegue pensar objetivamente num prato, num restaurante, avalie no objetivo da sua vida. Com certeza você fica oscilando, uma hora você quer uma determinada coisa, outra hora quer outra, uma hora você quer um carro da marca A, depois você quer um carro da marca B, depois você quer um emprego A, depois você quer um emprego B, depois você quer um empreendimento A, depois você quer um empreendimento B, e você fica o tempo todo nessa jogada de mudança de ideia, de não saber para onde você está indo, e aí é lógico que vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 5 e você não consegue nada. É igual aquela pessoa que vai para a faculdade e ela vai para o curso e ela não entende, ela não gosta, não sabe que curso que ela está fazendo na verdade. Aí ela muda de sala, aí muda de sala, aí muda de turma, aí muda de curso, e aí passa 10 anos e a pessoa nem se forma, porque ela não sabe para onde ela está indo. Então, como obter resultado no que você realmente deseja?
Veja, primeiro, olha, essa afirmação ela é muito forte porque ela diz assim, como obter resultado naquilo que você realmente deseja. E para você realmente desejar, você tem que ter claro na sua mente o que você quer, para onde você está indo. Você tem que saber qual é exatamente o prato que você vai pedir para que o garçom traga para você. E aí tem algo incrível nisso que a gente aprende, né, com os grandes mestres, como por exemplo Napoleão Hill, que já dizia o seguinte: o homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança corpo, alma e coração. O que significa isso que ele quis dizer com essa frase? O homem geralmente triunfa, ou seja, tem resultados no campo de esforços, onde ele lança corpo, alma e coração. Quer dizer o quê? Quando ele tem pensamentos claros, quando ele desenha esse objetivo dele de uma forma clara, quando ele sente aqui dentro dele a emoção disso acontecendo e quando ele põe ação no corpo para fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então, é o que a gente entende hoje que é alinhamento entre o pensamento e o sentimento e aquilo que eu quero. Então, primeiro, eu defino o que eu quero de verdade, porque se eu não defino de verdade, eu vou ficar pulando de sonho, de desejo, de objetivo o tempo todo. E se no restaurante, se eu ficar pedindo toda hora para o garçom trocar o prato, ele vai se irritar comigo e não vai mais trazer nem o cardápio, imagina na vida eu fazendo isso o tempo todo. E aí vai chegar um momento que o universo, que as forças maiores, que Deus em nós mesmos vai falar assim, eu não sei o que você quer, meu querido, então decida para depois as coisas acontecerem. Né? Então veja, está tudo incongruente, uma hora você quer uma coisa, depois você quer outra, você não sente, não tem a ver com o seu sentir, não está em conexão com o seu sentimento, aí seu corpo é o agir, você age para outro lado, então você não realiza. Eu não sei se faz sentido para vocês e se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim como já foi explicado aí pelo Napoleão Hill lá atrás, é exatamente isso. É que nós precisamos entender que nós temos a obrigação de definir o que nós queremos. Depois que nós definimos de verdade o que nós queremos, aí nós vamos imaginar aquilo já realizado. Imaginar aquilo já realizado é exatamente pensar fora da caixa, por quê? Porque nós estamos acostumados a ser São Tomé, né? É ver para crer. Mas aí, neste mundo de realizações, de atração vamos dizer, das energias que vão nos ajudar a realizar qualquer sonho, qualquer objetivo, o caminho é o contrário. Eu preciso simplesmente desejar ardentemente algo, eu penso, imagino, desejo, sinto e vou fazer o que tem que ser feito de uma forma leve, sem botar pressão, tem que ser desse jeito. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Muitas das vezes uma pessoa diz assim, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. E aí ela começa uma tortura, porque tem que ser do jeito que ela imagina, tem que ser daquela forma que ela acredita que seja, porque é o ego, né? Tem que ser desse jeito. Não, ela só precisava ser um pouquinho mais leve, pegar mais leve com ela mesma e desejar que ela quer 10 mil reais por mês. E ela desejar isso ardentemente ao ponto de sentir no seu corpo essa realização. Como é que você vai sentir no seu corpo essa realização? Se você começar a imaginar o que você faria com esses 10 mil reais. O que você vai fazer? Se é comprar os móveis novos da sua casa, imagina já você de olhos fechados ali, sentindo que aqueles móveis já existem na sua casa. E aí você toca neles, você sente em cada um deles, você começa a sentir isso de verdade.
Aí a pessoa fala, mas aí quando eu saí dessa mentalização, desse pensamento, dessa vibração, eu abri meu olho e vi que era mentira. Aí sabe o que acontece nesse momento? A pessoa fez o seguinte, ela começou a criar tudo de verdade, aí ela vai, abre o olho, entra o ego e fala, é tudo mentira. Acabou tudo, acabou o sonho. Por quê? Porque na verdade, nós estamos tão apegados na matéria, no que a gente pega, toca com a mãozinha, que a gente só acredita no que a gente vê com esses olhos aqui. Mas quando a gente fecha os olhos e imagina e vê com os nossos olhos da alma, a gente acredita que aquilo lá é mentira. E isso aqui que é verdade. Só que os estudos da ciência, né, da ciência da mente, dos grandes estudiosos que vêm lá de Napoleão Hill até hoje, né, Bob Proctor, que passou todo esse tempo dele aí até esse ano ensinando para a gente sobre o desenvolvimento humano, sobre como conquistar as coisas. O próprio autor desse livro aqui, o Wallace D. Watts, né? O Napoleão Hill e vários outros, nos ensina a forma correta de conquistar as coisas. De conquistar qualquer coisa, seja o relacionamento dos seus sonhos, seja a casa dos seus sonhos, seja o valor em dinheiro que você quer, seja a mudança de emprego que você quer, o que você desejar. Você pode. Agora, sabe por que muitas das vezes fica difícil e você não consegue? Por causa disso, porque você fica, pensa, aí vem um pensamento contrário que fala assim, mas com o que eu ganho ainda não para fazer isso, né? Pronto, já eliminou esse desejo, já eliminou esse sonho, já apagou a possível realização desse sonho. Por quê? Porque você não acredita nas infinitas possibilidades que as coisas podem vir para você. E hoje a gente já tem milhares, milhões de pessoas que entendeu isso e que as coisas funcionou. Como, por exemplo, uma pessoa que é minerador, que trabalha dentro de um buraco, furando uma pedra, tirando minério, ganhando uma ninharia. E chega um dia que ele fala assim, como que a vida pode ser diferente para mim? E aí ele disse que fechava os olhos e sonhava morando numa casa maravilhosa, tendo uma família maravilhosa, vivendo uma vida maravilhosa. E ele continuava lá furando pedra, furando buraco, até um momento em que ele despertou para algo diferente. E ele quis sair daquele lugar. E daí ele viu que se ele estudasse, se ele se formasse, se ele fizesse outras coisas na vida, ele poderia mudar. E daí ele foi, além de se formar na faculdade de Direito, ele foi também buscando esse conhecimento da mente humana, esse desenvolver da nossa mentalidade, limpando o nosso subconsciente, que é o que Bob Proctor nos ensinou, né? Sobre essa questão aí da gente sair desses 5% de mente consciente e mergulhar nos 95%, que é quem manda, na verdade, na realização dos nossos objetivos ou sonhos, que é, na verdade, limpando essas crenças limitantes que a gente acredita que tudo tem que ser na base da força, porque foi isso que nos ensinaram, porque é isso que está escrito, porque é dessa forma que as coisas têm que ser. E daí, essa pessoa se tornou, hoje, num grande mestre, num grande professor. É uma pessoa que desenvolve outras pessoas, que já escreveu livros, que tem treinamentos, que tem coisas incríveis, que chama-se Marcos Trombetta. É um professor incrível, uma pessoa maravilhosa. E saiu lá de dentro de um buraco, numa mina, furando pedra. Ele era, assim, muito simples, vivia uma vida dura, tinha uma pobreza do tamanho do universo, né? Porque ele não tinha condições de dar uma vida digna para a família dele. E ele mostra que quando ele entendeu todos esses conhecimentos e colocou a mente dele para fluir em outro nível, as coisas começaram a mudar. Então, qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? O que você quer? Primeira coisa que você tem que fazer é exatamente isso, definir o que você quer para a sua vida. Definir o que você quer de verdade. Se você hoje encontrasse com uma pessoa super poderosa, que
está com um monte de dinheiro no bolso e quer resolver a vida de uma pessoa e ele escolhe você, o que você faria? Qual era o pedido? Você só tinha direito a fazer um pedido para que fosse incrível. Qual seria esse pedido? Sabe? Então, às vezes, a gente não se prepara para ter definido o que nós queremos. Ai, Beth, mas eu quero tanta coisa. Tem que definir um de cada vez. É por isso que a gente se perde no meio do caminho, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo. E é como eu falei no início, não adianta você ir no restaurante que tem um cardápio de 30 pratos e você querer todos os 30 pratos de uma vez. Talvez você tenha um sonho de experimentar todos os pratos daquele cardápio, mas você não vai conseguir fazer isso de uma vez só. Primeiro, que eu acho que não cabe no seu estômago. Depois, porque você vai ficar horas lá dentro. E daí você vai confundir também se você não souber pedir um de cada vez. E daí você faz o seu pedido, você experimenta, você agradece, você se sente bem. Daí você vai para o próximo pedido. E assim você vai realizando a sua vida passo a passo, gradativamente. Então, você pode ter, sim, uma lista de coisas que você quer realizar. Até porque, gente, é normal que tenhamos uma lista de coisas a realizar e depois uma nova lista de coisas a realizar e depois uma nova. Por quê? Porque a vida não é uma constante evolução. Se você só tiver uma única coisa para realizar durante toda a sua vida, e o resto vai ser o quê? E se você realizar em 2 dias? Por isso que vem talvez a autossabotagem. É porque você fica com medo de realizar e depois você ficar inerte. Talvez seja isso. Talvez você não parou para pensar que quanto mais você conquistar, quanto mais você evoluir, mais você pode ajudar, mais você pode desenvolver outras pessoas, mais você pode desenvolver uma comunidade, mais você pode fazer sua parte nesse mundo para que você seja incrivelmente bem reconhecido. Só que acontece que a mente humana, como diz o Napoleão Hill, é travada. E o Ignat Gale, que foi um dos professores do Napoleão Hill, dizia o seguinte, perguntaram uma vez para o Ignat Gale o seguinte, qual é o problema do homem? Aí ele foi e disse, o verdadeiro problema do homem é que o homem não pensa. É dureza, né? O homem não pensa. Como assim? Se você analisar, realmente, o homem não, nós seres humanos vivemos sem pensar. A gente acorda para fazer coisas, passa o dia fazendo coisas e vai dormir para descansar para amanhã fazer coisas de novo. Mas não se tem sonho, não pensa em realizar algo extraordinário. Primeiro fica naquela mediocridade de aceitar apenas o que a vida impõe para que a pessoa faça, tome atitude. Por exemplo, eu não penso nada de bom e de repente acontece uma catástrofe. E aí eu tenho que me virar nos 30 para resolver a catástrofe. Na família, seja lá em que for. Nós nos submetemos a essa mediocridade, a viver se esforçando para resolver coisas, para apagar incêndio. Mas se a gente começar a fazer o caminho contrário, que é tirar tempo para pensar o que você poderia começar a partir de agora a pensar de incrível, de importante, para que você faça e realize na sua vida e que seja algo extraordinário e que com isso você encante a vida de outras pessoas, da sua família e de outras pessoas por aí afora. Ah, Beth, mas eu tenho um sonho, mas ele é muito grande. E aí, quem disse que eu vou conseguir? E quem disse que você não pode conseguir? Quem disse a você que você não é capaz? Acontece que você está se baseando na sua pequena realidade ou nas probabilidades da sua família que você aprendeu ser as suas verdades. Mas tudo é possível. Essa semana eu acompanhei uma entrevista, um podcast de um rapaz de 20 anos que ele estava na faculdade, ele estava estudando, estava na universidade e ele falou que ele estava insatisfeito naquela universidade, estudando aquelas coisas lá e aquelas blá 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 na cabeça dele, né? Falando de emprego, falando disso, falando daquilo. E ele falou, gente, eu não vou querer emprego, eu não nasci para isso. E ele disse que voltou para casa e a mente dele ficava, como que eu vou fazer para poder conseguir
ser uma pessoa bem-sucedida o mais rápido possível, para dar uma vida digna para minha mãe, para minha família. E ele disse que aquilo não saía da cabeça dele, não saía da cabeça dele, não saía da cabeça dele. De repente, ele começou a fazer pesquisas. E ao fazer pesquisas, ele descobriu um nicho de negócios na internet que, de repente, ele começou a fazer isso. E em menos da pandemia para cá, ele se tornou milionário. Milionário. É um menino que já faturou 6 milhões em 2 anos. Como assim? Basta ter pensamentos objetivados, desejo ardente e as coisas vão fluindo. Mas é porque nós estamos, infelizmente, enraizados no como. Porque a gente só acredita na enxada. Porque a gente só acredita na força bruta. Porque a gente só acredita daquela forma antiga que nós fomos criados. Eis aí o problema. E eu estou falando isso tudo para vocês, para despertar vocês, para que vocês saiam desse sono profundo de acreditar que as coisas têm que ser primeiro executadas para depois ser pensada. Não, o caminho é daqui para lá. Os gigantes da indústria, como por exemplo o Rockefeller, o Henry Ford e todos aqueles homens lá, os gigantes da indústria, eles primeiro pensaram, eles sonharam, eles desejaram ardentemente que aquelas coisas acontecessem, que aquelas ferrovias fossem criadas, que aquele óleo jorrasse da terra. Mas todo mundo achou que aqueles homens eram loucos. E quando eles sonharam e colocaram isso dentro deles como uma sensação de verdade, aconteceu, de alguma forma aconteceu. Gente, eu estou falando de negócios, mas não é só isso. O que você deseja para a sua vida, seja o que for. Coloca esse objetivo na sua frente, escreve ele com detalhes. Aí tem gente que diz, mas eu sonhei muito com um relacionamento legal, com um casamento, aí veio um marido, mas o marido é tão problemático, mas olha, aí a minha sogra, sabe, aí isso, aí aquilo. Quando eu falo assim, e você pensou nisso tudo? Não, eu só pedi um homem, um marido. Pois é, você pediu qualquer coisa. Então vai lá no restaurante, sente lá e fala assim, traz um prato de comida para mim aí, o que tiver. Uai, garçom, vai lá na cozinha, o que tiver traz para você. E se for aquilo que você não gosta? Aí você vai comer assim mesmo? Então veja, se você vai no restaurante e você tem que pegar o cardápio e escolher o que você quer, inclusive, eu vou dar um exemplo da pizza, né? Pizza. Todo mundo quando vai pedir pizza, a primeira coisa que a gente faz, a gente não pede uma pizza, a gente olha os ingredientes de cada pizza, não é isso? Ou vocês não fazem assim? Porque eu faço assim. Eu olho o que é que tem, o que é que eu gosto, o que é que não gosto, quais os ingredientes daquela determinada pizza para poder eu fazer o pedido correto e vir a pizza dos meus sonhos, tá? Aí, você pede direitinho, vem. Agora, quando você vai pedir o marido, o que é que você faz? Deus, pelo amor de Deus, manda esse marido para mim, eu preciso muito do marido, eu preciso do marido, eu quero o marido. Primeiro, preciso, vem escassez, né? Depois, eu preciso muito disso, mas você não especificou. Quando você fez o pedido desse marido, foi que você pediu. Você escreveu, eu quero um homem carinhoso, que tenha isso, que tenha aquilo outro, que seja dessa forma, que me trate assim. Não, você não especificou nada. E daí você quer que venha legal. O emprego, eu quero um emprego, Deus, eu quero um emprego, eu quero um emprego. Vem um emprego para você. Aí quando você vai para o emprego, você se arrepende no outro dia. Por quê? Você pediu o direito, você especificou quais eram o seu desejo com aquele emprego. Você sabe o que você quer de verdade? Primeiro, você sabe, você tem certeza? Então você não tem certeza do que você quer, você não sabe quais são os seus objetivos, você não sonha com nada disso e você acredita que tudo é na força da porrada. E é por isso que a sua vida está cada vez mais
Difícil. E é por isso que, por mais que você acredite que você tem os objetivos, você não consegue resultado. Então, para que você possa obter um resultado com o objetivo, a primeira coisa que a gente precisa aprender é: eu preciso saber o que eu quero. E aí, Napoleão Hill vem e fala assim: o objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado. E depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez ao dia. E o Bob Proctor, ele aprendeu isso quando ele estava lá, né, na fase inicial dele, e ele disse que tinha um cartãozinho assim de papel e ele escreveu todos os sonhos dele de verdade. E ele disse que na empresa onde ele trabalhava todos os dias, ele tirava o papel do bolso e lia. Até que um dia um dos colegas dele viu ele lendo e ficou debochando da cara dele, porque ele ficava lendo aquilo ali, que aquilo era uma ilusão. Ele foi embora dessa terra agora, esse ano, mas ele conseguiu tudo o que estava naquele papelzinho. Ele colocou a empresa dele no mundo, porque até no Brasil nós temos o instituto, né, o instituto com o treinamento do Napoleão Hill, que é o Mastermind. Nós temos aqui o Bob Proctor, no Brasil, que é uma mulher que representa o instituto dele. Então veja isso, a gente começa a entender que primeiro se cria na mente. Quando o Walt Disney teve aquele sonho daquele parque lindo e maravilhoso, quando ele imaginou o Walt Disney, quando ele imaginou o Mickey Mouse e a Minnie, elas não existiam não, mas existiam na cabeça dele. Então veja, eu estou falando de negócio de novo, mas é para ficar claro para você. Então quando você for imaginar um desejo para a sua vida, seja no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, na saúde, sabe por que as pessoas estão muito doentes? Porque elas não têm desejo de nada, não têm objetivo de saúde, elas ficam entregues. Então é uma insatisfação, é uma tristeza, é uma melancolia, é uma infelicidade. Amanhece o dia assim com a cabeça para baixo, aí vai dormir se arrastando ali de novo, só pensa para baixo. Adivinha? Adivinha? Contamina todas as células, a energia que vibra é baixa, doença, remédio, problema. Por quê? Uma doença provoca um tipo de medicação, né? Um pedido para um tipo de medicação. Esse tipo de medicação provoca outros problemas em várias outras fontes do seu corpo, e daí você toma mais outro, mais outro, mais outro. Daqui a pouco você está só intoxicação e não funciona nada. E seria simples se você soubesse o que você deseja, o que você quer e para onde você está indo. O professor Wallace, que é aqui da Paraíba, do Pernambuco, ele fala muito sobre isso, que ele vivia doente, porque ele não sabia para onde ele ia. E daí, a partir do momento em que ele decidiu para onde ele queria ir e o que ele desejava, ele largou tudo. Deixou de dar aula, saiu da faculdade, não era aquilo que ele queria para a vida dele. Largou a empresa e foi fazer outras coisas, que é treinar pessoas. E hoje ele está aí, feliz da vida. Ele disse que até plano de saúde ele não tem mais, porque ele não tem problema de saúde. Percebe, gente? Sua mente é capaz de curar e de matar. Então, quando Napoleão Hill continuando a frase dele aqui, isso tem por efeito psicológico. Veja, escrever o que você quer, o desejo, claro, objetivo, numa folhinha e ler isso todos os dias, causa uma impressão psicológica dentro do seu cérebro, da sua mente subconsciente, como se fosse uma programação ali, né? E principalmente quando você coloca figuras nisso aí. Quando você pega seu desejo, seu sonho e desenha e coloca como um mapa mental, e você olha para aquelas figuras, olha para aquelas palavras, olha para aquilo que você deseja de novo, lê aquilo que você escreveu, sente a emoção, você está condicionando o seu cérebro para te levar para aquilo ali. Aí eu vou te dar um exemplo bem simples. Quem é mulher sabe disso. Quando a mulher engravida, a primeira coisa que ela começa a pensar é em bebê, roupinha de bebê, não sei o que. Ela nunca foi no shopping para ver tanto bebê quanto nesse período. Ela só vê roupinha de bebê, lojinha de bebê, carrinho de bebê, mulher grávida. Por quê? Porque ela está vibrando nisso. Então, de uma forma psicológica, de uma forma neurológica, de uma forma cientificamente
comprovada que você, quando coloca isso dentro da sua mente subconsciente, reverbera no seu corpo, nas suas células, e você sente essa vibração, você começa a atrair mais daquilo. E agora, ei, tem umas pessoas aqui que chegou, eu nem vi, tem até a Luana. Luana, presta atenção nisso. Lembra do que a gente conversou ontem na reunião de mulheres? Olha isso acontecendo aqui de novo. Então veja, aí quando a mulher, quando o homem, quando a pessoa, o ser humanozinho, chega em casa e só pensa em problema, adivinha o que vai acontecer? Ele encheu o subconsciente de problema, vai dormir, reverberando aquilo ali em todas as suas células, vibrando baixo. Amanhã, mais problema, porque você pediu. Você pediu. Então vai ter. Nesse livro aqui, eu separei aqui uma parte de um capítulo que eu achei super interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Eu adoro esse livro. Ele fala aqui o seguinte: quanto mais clara e definida for a imagem, e quanto mais você pensar nela, vendo-a em todos os seus maravilhosos detalhes, mais forte será o seu desejo. Viu, mulheres? Eu vou querer um relacionamento dos meus sonhos, eu quero ai, Deus, eu quero um homem, um marido, uma pessoa para eu namorar, uma pessoa para eu casar. Como você quer? Tem detalhe? Qual é a cor, qual é o jeito, qual é o tamanho, como é o sorriso, como é a forma carinhosa dessa pessoa ser. Você pode escolher tudo o que você quiser, entende? Coloca isso e entrega esse seu pedido para o universo, que ele vai chegar até você. É simples assim. Daí vem, e quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter a mente concentrada na imagem do que você deseja. Entretanto, é necessário algo mais do que você ver a imagem com clareza. É necessário algo mais do que ver essa imagem com clareza. Se você se limitar a isso, estará sendo apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Atrás da visão clara deve estar o propósito de realizá-la, de transformá-la em expressão tangível. É atrás desse propósito que deve haver uma fé invencível e sólida. A crença de que aquela coisa já lhe pertence, que ela está aqui na sua mão. E é tudo o que você tem a fazer nesse momento é apossar-se dela. E quando você apossa-se desse seu sonho, desse seu desejo, dessa imagem, dessa realização, que ela vibra em você, já é real. Porque sua mente não sabe, sua mente subconsciente não sabe distinguir o que está no pensamento ou o que está na matéria. Já é real. Agora, sabe por que acontece de você acabar com tudo isso? É porque quando você sai desse sonho, desse pensamento, dessa visualização, você fala assim, era só um pensamento, né? Era só um desejo, né? Porque você acredita que este pegar, sentir e agir aqui é que é a realidade. E é o contrário. Isso aqui já é a materialização daquilo que a gente pensou em algum momento da nossa vida. O que você está passando hoje, se você começar a raciocinar, você criou lá atrás, em uma dada hora. Quando você foi fraco, quando você foi persistente, ou quando você foi desistente, ou quando você foi impulsivo, ou quando você foi teimoso, ou quando você não deu atenção, ou quando você foi... não sei. Mas se você parar para analisar, você criou lá atrás. Isso aqui é a sombra, é o reflexo do que já aconteceu lá, no seu mental, no seu pensar, no seu sentir, que você nem dava atenção, mas você estava criando uma realidade futura, que é o que você faz se você começar exatamente hoje a pensar no que você deseja, criar esse sentimento, trazer ele para uma realidade dentro de você. E amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um tempo, que eu não sei quanto tempo, quanto lixo você precisa limpar dentro da sua mente para poder acreditar. E cada um tem seu tempo, mas vai se realizar.
Se você fizer o pedido no restaurante e você for o 101 na fila, você senta e espera que vai chegar a hora do seu prato. Ou não vai? Ou você duvida disso? Se você duvida de uma coisa tão simples, por que você duvida de Deus? Porque você duvida da forma como Deus tem para entregar tudo para nós. Porque você está no pensamento que colocaram na sua cabeça de que não existe para todo mundo. De que para você conseguir, você precisa tirar do outro. Que você precisa passar a perna em alguém, fazer negócios escusos para poder você ter uma vida próspera. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Tem para todo mundo, porque o dono de tudo isso é muito abundante. E a gente precisa entender isso, gente, é muita coisa, né? E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui o seguinte: viva mentalmente em sua nova casa até ela tomar forma física à sua volta. Lembra quem está aqui no início que eu falei daquele que hoje é um autor de livros, mas que lá atrás era uma pessoa que furava pedra dentro de uma mina? Aquele homem, ele mesmo diz que ele, lá naquela situação que ele estava, ele sonhava fazendo o que ele faz hoje, tendo a casa confortável que ele tem hoje. Ele sonhava e sentia isso como uma verdade e ele chegou. Então é isso. Se dá certo para uns, dá certo para todos. O problema é que nós não fomos acostumados a pensar, como diz o Napoleão Hill, como diz o Ignatius Gale. E aí, aqui para finalizar, no reino da mente, comece a desfrutar de imediato as coisas que deseja. Então, gente, é o seguinte, se aqui você só vê conta para pagar, só vê problema, só vê não sei o que, faça o seguinte, a partir de hoje, feche seus olhos e pense assim, partiu para o mundo do meu pensamento, partiu, vou ser criança agora, vou imaginar. E imagina, cria coisas lindas para a sua vida no mundo do pensamento. Imagina, sente, cria, se diverte. E quando você sair desse sonho, seja feliz, sinta essa vibração em você. Não duvide. Amanhã, faça de novo, até isso virar verdade. Porque é assim que se transforma um programa mental, é colocando um novo programa em cima, é mostrando que aquilo é mais potente. Quem é programador de computação sabe muito bem que muitas das vezes aquele programa tá ruim. O que é que a pessoa faz? Ele coloca aquele lá numa pastinha, dá meio que um delete ali, vai lá e põe um programa melhor e a gente começa a usar e o negócio fica incrível, fica ágil, fica perfeito. Seja o que for que peçam em suas orações, acreditem que serão atendidos e terão tudo. Quem disse isso para nós? Jesus Cristo, né? Então, há de acreditar nisso ou de duvidar? O que você pensa? O que você escolhe? O que você quer para a sua vida? Você quer ter um objetivo claro? Focar nesse objetivo. Pensar e desejar e sonhar com ele para que ele se realize? Ou você vai querer continuar fingindo que você é o bicho bom da paróquia aí, né? É o leão de todas as selvas que só você sabe e que você não acredita em nada disso e vai ficar roendo o osso pro resto da vida. A escolha é e continua sendo sua. Meus amores, hoje vocês estão bem caladinhos, não sei se vocês gostaram dessa live, ninguém falou nada, ninguém deu coração, foi uma live assim meio que eu sozinha, né? Tô vendo gente aí, mas parece que ninguém tá curtindo nada, tudo bem, né? Deixa por isso mesmo. E eu vou precisar sair agora porque eu tenho uma aula extraordinária agora mesmo. Agradeço a companhia de vocês, os que passaram por aqui, beijos de luz. E espero que tenha contribuído aí para a vida de vocês em alguma coisa. Se isso foi importante para vocês, é muito importante mesmo que vocês coloquem em prática, tá? Porque não é só ouvir, é praticar. A transformação vem na prática, não é
no ouvir. Oh, que delícia! Obrigada, Luana, pelos coraçõezinhos, valeu! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado, que vocês aproveitem, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Estamos juntos nessa jornada e essa live não vai ficar gravada aqui, mas depois vocês podem encontrar ela lá no meu canal do YouTube, que quem ainda não é inscrito lá pode ir lá e se inscrever, que é youtube.com/BetDantasBR, B maiúsculo, R minúsculo. E quem ainda não me segue aqui no Insta, me segue aí, vai lá, dá uma forcinha pra gente continuar aqui inspirando vidas, né? Beijos de luz, um grande abraço e até a próxima.